No dia 4 de julho celebramos Santo Eurico, bispo, que entrou para a glória em 973. Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje, dia 4 de julho, encontramos um ponto de confluência entre o calendário litúrgico antigo e o atual. No calendário antigo, celebramos a festa de Santo Eurico, um bispo e santo padroeiro da Baviera, enquanto no calendário moderno, celebramos a festa de Santa Isabel de Portugal, uma rainha e santa conhecida por sua caridade. Embora a Igreja Católica tenha ajustado seu calendário litúrgico ao longo dos séculos, as histórias e os ensinamentos de santos como Santo Eurico e Santa Isabel permanecem atemporais e relevantes para a nossa fé. Por isso, neste dia 4 de julho, propomos uma reflexão especial sobre Santo Eurico, e, logo, no dia 8 falaremos sobre Santa Isabel de Portugal. Santo Eurico, também conhecido como Odaurico, é uma das figuras mais notáveis do episcopado alemão do século X, pertencente à alta nobreza do país, teve como pais Upaldo, Subaldo, Wittetlinga, duques de Quiburgo e de Lingen. Na idade apropriada, frequentou a escola de São Galo, onde realizou estudos humanísticos. Recomendado por mestres e amigos, foi recebido na corte palaciana do eminente bispo Alberto de Augsburgo, que o introduziu nos trabalhos da administração dos bens da diocese. Em Roma, durante uma peregrinação, recebeu a notícia da morte do bispo e foi informado de que seria seu sucessor. Ao retornar a Augsburgo, já encontrou um novo antistite na pessoa de Hiltin. Após a morte deste, Eurico foi apresentado ao imperador Henrique I como candidato idôneo à sede episcopal de Augsburgo. De acordo com a prática da época, recebeu das mãos do imperador o báculo e a mitra, insígnias do poder episcopal, fazendo por sua vez a promessa de fidelidade ao monarca. Como bispo, foi exemplar no cumprimento dos deveres. Segundo São Paulo, o primeiro dever do bispo é ser medianeiro entre Deus e os homens, pela oferta de orações e sacrifícios. Santo Eurico era um homem de oração. As primeiras horas do dia eram dedicadas à oração e ao sacrifício divino. Do mesmo modo, após as completas, retirava-se para passar o resto do dia rezando. Demonstrava um talento extraordinário em organizar festas eclesiásticas, edificando a todos pela piedade e dignidade com que celebrava o santo sacrifício da missa. Fidalgo de alta linhagem, tinha o palácio aberto a todos que buscassem sua hospitalidade. Clérigos e religiosos encontravam um acolhimento cordial na casa do nobre prelado. Os grandes do país eram recebidos com todas as honras devidas, e ricamente recompensados, deixavam o palácio do episcopal senhor. Apesar do esplendor da corte, Eurico não se esquecia dos pobres, que pareciam ser seus amigos prediletos. O vínculo que o ligava ao clero e ao povo era íntimo. 2 vezes por ano reunia todo o clero e, anualmente, percorria a diocese. Uma chaga na vida política da época era a investidura, sistema governamental que favorecia muitos abusos e prejudicava grandemente a Igreja de Deus na Europa. Os bispos eram em grande parte também príncipes seculares, como tais, vassalos do imperador, obrigados a prestar-lhe serviços judiciais, militares e pecuniários, que o imperador recompensava com a investidura, isto é, a entrega do báculo e da mitra, insígnias do poder episcopal. Este sistema era injusto e pernicioso, e sua má influência só poderia ser atenuada tendo no poder homens retos e respeitadores dos direitos eclesiásticos. Otão I era um deles e a Igreja Católica na Alemanha conta com diversos santos entre os bispos por ele eleitos e elevados ao poder episcopal. Assim, não era difícil para Eurico dar a César o que era de César e ser um fiel servo do imperador. A Eurico eram aplicáveis as palavras que São Paulo dirigiu a Tito: convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro que é de Deus, que não seja arrogante, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem violento, nem ávido de ganhos desonestos, mas que seja hospitaleiro, amante do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Que mantenha firme a palavra fiel que é conforme a doutrina, para que possa exortar com a sã doutrina e convencer os que a contradizem. Tito 1, 7-9. Embora não fosse monge, era grande amigo dos religiosos. Os conventos da diocese recebiam frequentemente suas visitas, e ele demonstrava grande zelo pela conservação, não só dos bens das casas religiosas, mas também do espírito religioso nelas. Entre o povo, promoveu grandemente as romarias e o culto das relíquias dos santos.
O episcopado de Eurico pertence ao século em que o centro da Europa era constantemente inquietado pelas invasões dos húngaros. Todos os anos, na época da colheita, as hordas ainda bárbaras vinham devastar as planícies e vales do Império Alemão. Embora tivessem sido derrotados diversas vezes, os imperadores alemães ainda não haviam conseguido uma vitória completa sobre aquele inimigo cruel. No ano de 955, ocorreu uma formidável invasão, tão poderosa que o próprio Otão, vencedor de tantas batalhas, chegou a desanimar. Eurico, com seus homens, enfrentou o primeiro ataque dos bárbaros contra a cidade de Augsburgo. Quando a luta se tornou mais acirrada, viu-se o bispo a cavalo, no meio dos combatentes, sem armas, apenas revestido de estola, animando os homens a resistir e defender a cidade contra os pagãos. À noite, de ambos os lados, foram tomadas providências para o novo ataque no dia seguinte. Eurico era incansável, pondo a cidade em condições de se defender valorosamente contra a onda furiosa dos atacantes. Bem cedo, celebrou a Santa Missa, na qual deu a Santa Comunhão aos soldados. Os húngaros começaram a luta com toda a fúria. Repentinamente, porém, desistiram, retirando-se apressadamente ao acampamento. Rapidamente, correu a notícia da chegada de um grande exército do imperador Otão. Os húngaros prepararam-se para oferecer batalha. Eurico uniu suas forças às do imperador. O dia 9 de agosto de 955 era dia de jejum para todos os combatentes cristãos e Eurico, na presença de Otão e todo o exército, celebrou missa solene. O dia 10 de agosto trouxe a decisão da vitória e liberdade dos cristãos. Os húngaros, apesar da resistência desesperada, foram derrotados. Otão fez a entrada triunfal na cidade de Augsburgo, onde foi recebido pelo bispo, cujo irmão e sobrinho haviam morrido na batalha. O exército dos húngaros dissolveu-se e os principais chefes terminaram a vida em Ratisbona, na forca. Nunca mais os húngaros ousaram pisar em solo alemão e o império, desde aquela data, ficou livre das invasões. No império reinou grande alegria e na boca de todos estavam dois nomes, o de Otão e o do grande bispo Eurico, como salvador da pátria. Eurico viveu ainda 18 anos. À medida que se aproximava do fim da vida, redobrava as orações e penitências. Servia-lhe de leito o chão e de vestuário o cilício. Em 972, fez sua terceira viagem a Roma, onde se encontrou com o Papa João XIII. Na volta, visitou em Ravenna o amigo imperial Otão, que o recebeu com suma alegria. Foi-lhe reservado um grande desgosto na pessoa do sobrinho, Adalberto. Precisando de um coadjutor, apresentou-o como candidato, que Otão elevou à dignidade de bispo auxiliar, com direito de sucessão. Sem ser sagrado bispo, Adalberto exerceu as funções episcopais, o que causou grande escândalo, pelo qual Eurico teve de responder. Perante os bispos reunidos, para não incorrer na grande excomunhão, renunciou e morreu pouco depois, de morte repentina. Eurico sentiu chegar a hora de se despedir deste mundo e preparou-se para a morte de maneira que edificou a todos. Perguntado sobre qual bispo queria que celebrasse seu enterro, respondeu que Deus não deixaria de mandar um. Num domingo, ordenou que lhe trouxessem todos os seus bens. Eram apenas alguns roquetes, uns panos de mesa, 2 capas e 10 solidéus de prata. Tudo isso mandou repartir entre o clero e os pobres. No dia de São João Batista, celebrou a derradeira missa. Na noite de 4 para 5 de julho, mandou espalhar, em forma de cruz, cinzas pelo seu quarto e sobre elas se deitou. Nessa posição humilde, enquanto os clérigos cantavam as ladainhas, entregou a alma a Deus. Eurico morreu a 4 de julho de 973, aos 83 anos, no 50º ano de vida episcopal. Como o santo predissera, chegou inesperadamente o bispo São Wolfgang, que celebrou o enterro eclesiástico com todas as honras e depositou os restos mortais do amigo na igreja de Santa Afra. O terceiro sucessor de Eurico na sé do bispado de Augsburgo, o bispo Luitolf, conseguiu do Papa João XV a canonização de seu antecessor. Reflexões. Para conhecer o estado em que, segundo a vontade de Deus, deveria viver, Santo Eurico, além da oração e penitência que fazia, pediu conselho a outras pessoas. Esta é uma medida de prudência que todos que, como Santo Eurico, se encontram em circunstâncias semelhantes devem tomar.
A escolha do estado é algo de suma importância, da qual pode depender a felicidade na vida e na eternidade. Todos os estados são bons, mas não convém a todos. Para quem não é chamado ao estado eclesiástico, a entrada no mesmo poderia causar a eterna condenação, assim como exporia ao perigo de perder-se eternamente quem abraçasse uma carreira secular, tendo Deus reservado o sacerdócio ou o estado religioso. O mesmo deve-se dizer relativamente à vida no matrimônio ou fora dele. Não erra na escolha do estado quem se dirige a Deus em fervorosa oração e recorre ao sábio conselho de pessoas competentes, em primeiro lugar do confessor. Quem assim não procedeu e se enganou na escolha do estado, procure emendar a falta, se isso for possível, ou então faça da necessidade uma virtude e santifique-se pelo fiel cumprimento do dever, levando a cruz com resignação e paciência. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Na Palestina, a memória dos profetas Oséias e Ageu. Oséias é o primeiro entre os profetas menores. Viveu no tempo de Jeroboão II e dos seus sucessores. Levantou sua voz protestando contra a impiedade e os vícios reinantes em Israel. Ageu é o 10º dos pequenos profetas. Era contemporâneo de Zacarias, no segundo ano do rei Estaspis, 520 anos antes de Cristo. Seu livro trata da construção do templo. Em Bourges, o martírio de São Laureano, bispo de Sevilha no século VI. O Santo Urico. Rogai por nós.